Oi, oi, gente. Ó, eu aqui com mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. E já aproveitando, quem gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha pra mim, comenta, compartilha. Quem puder dar aquela hypada aí pra me ajudar, eu agradeço de coração. Não sei nem falar direito. Hypada, acho que acho que é isso, hypada. Vocês vão ver aparecer aí, quem puder, tá me ajudando, eu agradeço de coração. Então, vamos para o vídeo, né, pessoal, que interessa bater um papinho aqui com vocês, aproveitar a calmaria agora da cidade, que tá mais calma, tá todo mundo mais, até os barulhos de som de carro, essas coisas, deu uma tréguazinha agora, então vim conversar um pouquinho com vocês. E, pessoal, eu não sei, eu tô achando assim, um movimento para mim esse ano tá mais parado do que eu falo nessas épocas de São João, tá, pessoal? Porque aqui a cidade tá lotada, lotada de gente de fora, tá uma loucura, né? A gente de fora, assim, são filhos da cidade que vão embora para São Paulo e aí constrói suas vidas lá e volta para passear, né? Rever os parentes, e nessas datas comemorativas, assim, em São João, é a época que eles vêm mesmo, né? É época de festa. Então a cidade tá bem cheia de gente, bem cheia mesmo. Os comércios tá bem assim, cheio, mas a parte que tá, a parte que tá mais cheias mesmo é as partes de comércio de alimentação, né? Os barzinhos, as lanchonetes tá muito cheia, o açougue, nossa, os açougues tá muito cheio, né? Todo mundo, né, aproveitando essa época, os mercados. E as lojas, não sei, porque eu também não desci lá embaixo, mas segunda-feira, a feira tava assim, lotada, parecendo que tava tendo uma festa, assim, muita gente, mas muita gente. E essa rua minha aqui é a rua mais afastada do centro, né? Mas aqui tava uma fila de carro dos dois lados da rua, assim, porque o pessoal lá embaixo não tinha onde estacionar, não tinha onde pôr carro, então tava todo mundo aqui. Então, colocava e descia para as feiras, mas aqui mesmo eu não vi tanto, assim, não foi tão grande uma vez. Vendi, não vou dizer que eu vendi mal, né? Mas eu esperava mais. Eu acho que o ano passado eu consegui vender mais maquiagem do que esse ano. Eu não sei os outros comércios, como é que estão, né? Eu não sei, não fui lá. Mas ontem teve a menina aqui, né? O pessoal fala que tá bem lotado também o comércio lá embaixo, né? No centro, mas eu não sei. E eu quero a opinião de vocês. Comenta aí o que eu falei. Me dá uma opinião aí, pessoal. Porque eu sou muito medrosa para essas questões, assim, de dar esses passos maiores, né? Até pelo fato de eu ser sozinha, tudo eu que resolvo sozinha, tudo eu. Então, eu tenho um certo medo, um certo receio de dar alguns passos tão grandes, né? Tenho medo. Então, mas eu quero ver a opinião de vocês, né? Eu quero o comentário de vocês aqui. Então, chegou uma moça aqui ontem e falou assim: Nossa, você tem muita coisa. Ah, mas você tinha que estar lá embaixo. As lojas lá estão muito cheias, tá bombando, né? O comércio lá embaixo tá bombando. Você tá aqui, a sua loja tá vazia. Falou mesmo assim pra mim. Aquilo já, sabe, eu tentei fazer com que aquilo não me derrubasse, pelo menos na frente da moça, né? Que aquilo não deixasse minha autoestima cair, não me deixasse abatida com aquela conversa dela, mas pelo menos na frente dela. Mas eu fiquei muito pensando nisso, né? Fiquei a noite inteira pensando. Falei, meu Deus do céu, será que nem é a hora de eu descer, né, alugar um ponto lá embaixo, no centro? Mas ao mesmo tempo eu me pego pensando, porque a questão não é só esse mês de São João, só esse mês de junho. A questão é os outros meses, entendeu? Que esse mês é um mês bom mesmo, independente daqui ou lá. Todo mundo vende, né? Eu tô vendendo, não tô dizendo que eu não tô vendendo, tô vendendo. Mas não é aquela quantidade que eu esperava mesmo, né? Que são meses que a gente almeja, esse mês de junho, né? Por conta das festas. Então eu esperava mais, né? E eu acho que o ano passado foi bem mais, né? Então eu esperava mais. Mas a questão é, e os outros meses,
né? Que lá embaixo o aluguel é mais caro. Aqui eu pago um aluguel simbólico, entendeu? A questão é essa. E aqui, aqui é o aluguel, é um aluguel simbólico. Eu não tenho questão de água, preocupação com luz. Agora, depois do Dia das Mães pra cá, que eu falei, fiz um vídeo falando que me roubaram aqui na loja, né? Aí que eu coloquei as câmeras. Eu nem falei nem fiz um vídeo falando, mas eu coloquei as câmeras. Foi que eu tive que pôr internet, que eu não pagava internet. Então, por causa das câmeras, exige uma internet um pouco maior, né? E aqui a internet era fraca, lenta, muito lenta, então eu tive que pôr uma internet melhor, né? Então, agora que eu vim ter pôr a internet aqui, então a questão é que, agora que eu tenho, então a questão é, se eu for lá para baixo, eu vou ter que ter água, e a água não tá, a luz não é tão barata, né? Então, água, luz, aluguel, um aluguel mais caro, que é um aluguel simbólico. Se acontecer alguma coisa comigo, a questão de aluguel eu não me preocupo aqui, né? Não vou ficar tão preocupada, tão desesperada, tão apreensiva, porque graças a Deus o pessoal daqui é compreensivo nessa questão. Então tem tudo isso. É essas coisas que eu coloquei na balança. Então, um mês sim, vai ser um mês bom. Ou talvez meio Dia das Mães, eu vou vender um pouquinho mais, que eu vendo bem Dia das Mães. Dia dos Namorados também não é tão ruim as vendas aqui. E eu tenho minha clientela aqui, né? Mas, assim, gente de fora talvez não venha muito pra cá, pra essa rua. Eles ficam mais focados lá no centro, porque lá é lugar que tem os quiosques, ali perto da praça, né? Que tem os coisas os pontes do açaí, que tem as lanchonetezinhas na praça da feira, né? O lugar que eles ficam mais, né? Se aglomera. Então, mais esses outros meses, né? Que só é o pessoal daqui, né? Então, esse mês, sim, porque chega gente de fora, mês de junho, muita gente de fora, é onde eles ficam, eles focam mais é lá. Então, mas os outros meses, e o pessoal daqui, eu já tenho minha clientela daqui, né? Aquela clientela fixa, tem, né? Então, eu pensei muito isso. Queria que vocês me ajudassem a dar sua opinião, que vai ser muito, eu vou ler o seu comentário e vai ser muito bem-vindo para mim. Então, eu tô pensando muito nisso, né? Mas ontem eu fiquei muito pensando. Eu falei, meu Deus, será que é a hora? Será que essa moça, sei lá, não sei, eu não sei, eu fiquei muito apreensiva, falei pro Senhor, não deixa não ficar triste com isso, ficar focada nisso, pensando por que eu não tô vendendo, por que isso, por que aquilo, querendo ou não, a gente põe coisas na cabeça, a gente pensa muito, né, fica muito pensativa, a gente fica muito, e eu sou uma pessoa assim, eu fico muito estressada facilmente com essas coisas que são de venda. Então eu fico muito pensando e me culpando por muita coisa, eu me culpo muito, me cobro muito, me cobro demais as coisas. Eu quero que tudo saia dando certo e se não dá, eu já me cobro, né? Então tem isso, essa questão. Eu fiquei muito pensando, mas pedi muito a Deus para tirar isso do meu pensamento, não deixar eu ficar me cobrando, me exigindo muito de mim e, né, que eu focasse no que eu tenho que focar, esquecer, né? E, então que Deus, eu pedi muito para Deus para mim não deixar aquilo entrar na minha cabeça, as palavras da moça, né? Mas a gente, querendo ou não, a gente pensa, né? Então, querendo ou não, a gente fica muito. E eu fiquei, na hora assim, me deu aquele impacto assim com as palavras dela, me deu aquele impacto. Eu falei, meu Deus do céu, será que não é a hora? Mas aí depois eu voltei, fiquei refletindo, colocando na balança. Então é isso, mas eu queria vir conversar aqui um pouquinho com vocês. Às vezes você também passa pelo que eu tô passando, né? Então, né, a gente tem que pensar em tudo, né? Colocar tudo na balança, o que que vale mais a pena, né? Eu sei que a gente nessas épocas que quem é do comércio sabe, assim, a gente quando vê assim que tem movimento, época de vendas, assim, a gente fica também muito eufórico e todo mundo aqui tá muito naquela euforia por conta das festas. E eu ia ter filmar ontem, acabei esquecendo para vocês, porque ontem
lá na praça, eu ia lá, mas acabei passando da hora, quando eu vi já era 5 horas da tarde. E a partir das 3 horas da tarde começou. É, eles armaram bem a praça, né? Tudo de São João, esse negócio assim, né? Como eu não vou nas festas, mas eu queria ir lá filmar para vocês verem. A cidade tá bem bonita, bem enfeitada. E lá eles fizeram aquelas casinhas de taipa, né? Que é as casinhas de barro. As casinhas de taipa, que antigamente a gente falava casinha de taipa. Aquelas casinhas de taipa, fizeram fogão de lenha, um monte de coisa assim na praça. E tinha as mulheres, né, fazendo biscoito, os chimangos, o biscoitinho xiringa. Cada mulher tava no fogãozinho lá no meio da praça fazendo os beiju. Nossa, muito, assando milho, cozinhando milho cozido, e quem quisesse ia lá e comia as coisas, né? Fazendo quentão, tudo na praça, assim. Eu falei, gente, disse que até que tinha até fazendo os moinhos de cana na hora, assim, para fazer as cachaças. Eu falei, gente, que interessante. Eu não fui. Depois eu me passei, eu vi mesmo falando que ia ter apresentação das culturas, coisa, né, antiga, que já teve, que tem na cidade, que teve na cidade. Ia tá começando 3 horas da tarde a apresentar isso. E aí eu não fui, mas eu achei muito interessante. Tinha uns fogãozinhos, bastante fogão de lenha, né? E aí cozinhando milho, assando milho, tudo no fogãozinho de lenha, muito interessante. Fazendo quentão, cada mulherzinha assim, essa senhorinha estava com alguma coisa fazendo. Muito interessante, achei muito bonitinho isso, muito assim, eu não participo dessas festas, né? Mas eu achei muito bonito a cultura, assim, né? Nessa questão, eu achei muito interessante, né? Os fogãozinhos de lenha, a relembrar, né? As coisas antigas, diz que tinha muita coisa antiga, assim, muita coisa antiga, né? Que usava muito aqui na cidade, os moinhos de cana, esses negócios, aquele negócio que faz a rapadura, né? Diz que tinha lá gente fazendo e você podia experimentar, comer de tudo que tinha lá, muito legal. Eu achei muito interessante isso aí, muito bonito, né? Então, mas aí eu me passei, eu não ia pra festa de noite, né? Mas eu queria ir lá ter ido, mas aí eu me enrolei aqui na loja e o tempo passou e eu nem lembrei. Aí hoje as meninas falando pra mim, eu falei que foi lá e comeu beiju, comeu não sei o que, comeu biscoito, comeu chimango, comeu, disse que tinha caldo de cana, um monte de coisas assim, coisas regionais mesmo, né? E isso tudo fazendo lá mesmo na praça. Eu falei, nossa, cada casinha, tinha as casinhas, né? E cada casinha, junto das casinhas tinha seu fogãozinho de lenha, e cada fogãozinho de lenha era uma coisa. Aí tinha uma mulher, tipo a senhorinha de idade, ela uma assava milho, outro, na outra casinha do fogãozinho de lenha tinha outra cozinhando. Eu falei, nossa, que muito interessante. E era para filmar para vocês verem, né? Que às vezes tem muita gente que pode estar me seguindo aí de São Paulo e não conhece essas culturas assim do Nordeste. É muito interessante. É. Então é isso, eu queria conversar com vocês, bater um papinho, mas comenta aí o que vocês acham, se eu devo ir para o comércio lá no centro, ou ficar aqui mesmo, me aquietar por aqui, né? Deus sabe de todas as coisas, acho que Ele sabe de tudo, se na hora certa Deus prepara tudo certinho, né? Então a gente também não pode se precipitar, né? Nem sempre ir pelo que os outros falam, porque ó, fulana falou que ela tá bombando de vender, eu tenho que sair. Não é bem assim, né? Mas a gente, na hora assim, a gente fica meio, fala a verdade, a gente fica meio pensando, né? Pensando meio, aquelas palavras dão um impacto assim na gente, assim, que se a gente não tiver mesmo cabeça boa, a gente desaba e acaba fazendo coisas, né? Então, é isso, tá bom? Um beijão para todo mundo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a venda de vocês. Que pena que não deu para mim ir lá, esqueci de ir lá gravar para mostrar para vocês, que eu acho que vocês iam gostar de ver. Então é isso, beijão, fica todo mundo com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, as vendas de vocês, a família de vocês e tchau, pessoal.